Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia em que furaram o pneu do carro da professora. Quase na metade do nono ano, eu e minha turma estávamos em mais uma segunda-feira. Mais uma semana tinha começado, aparentemente tudo normal. O sinal da escola toca, aí cada aluno vai pra sua sala, todo mundo senta e espera o professor chegar. E segunda-feira, as 3 primeiras aulas eram com a professora mais sinistra que tinha. Ela era ignorante, um pouco chata. Todo mundo tinha medo e respeitava ela. Aí essa professora chegou, entrou na sala de aula, segurou a porta e convidou 2 pessoas pra entrar junto com ela. E entram 2 adolescentes. O menino tinha postura de príncipe. O cabelo dele era tão hidratado que refletia a luz. Um iPhone Pro Max na mão. Todo mundo da sala ficou espantado com a beleza dele. E a outra pessoa que tinha entrado junto com ele era uma menina. Tava com um coque meio solto em cima. A roupa do uniforme dela era toda larga. Ela parou assim, ó, virada pra turma. Além de todas as unhas pretas, os acessórios que ela usava e o delineado perfeito, ela também era muito bonita. Aí a professora virou pra turma e falou assim: bom dia, esses 2 são os meus filhos, e por culpa de alguns imprevistos, esses 2 serão novos alunos até o final do ano, ok? Virou pra eles 2 e falou pra eles se apresentarem pra turma. Aí o menino falou: olá, bom dia, eu me chamo Nathan, tenho 15 anos e será um imenso prazer estudar com vocês. E a gente começou a olhar pra menina, né, pra ver o que ela ia falar na apresentação dela. Aí a menina falou assim: meu nome é Maria. E quem quiser saber mais, é só ir no Google. Aí a professora boladona já começou a falar que ela tinha 13 anos, era adiantada na escola porque ela era muito inteligente e na creche passaram ela 1 ano na frente. Mandou eles sentarem e foi lá passar a atividade pra gente. Aí a aula foi passando, só que como a minha turma tinha muita gente, ficava calor muito rápido. E essa professora, por causa do barulho, fechava todas as janelas e deixava também a porta fechada. Aí a Maria, filha dela, enquanto a professora estava explicando, levantou a mão. E essa professora odiava quando interrompiam ela no momento que ela estava explicando. Aí a professora respirou fundo e perguntou o que ela queria. Aí a Maria falou: pô, não tá dando não, tá muito calor, a gente pode ligar o ventilador? Aí a professora olhou pra ela e falou assim: não, ninguém vai ligar. Esse ventilador faz muito barulho e eu não vou ficar disputando a minha voz com ele não. Faltam apenas 35 minutos pra minha aula acabar. Assim que eu for embora, vocês podem ligar. Aí o Thales, que era um dos escandalosos lá da minha escola, fez assim, ó, com um leque gigante dele de papel que ele tinha feito. Começou a se abanar assim, ó. Olhou pra Maria e falou assim: bicha, tua mãe é babado, ela não deixa ninguém ligar o ventilador, tá? Aí a Maria deu um sorrisinho de canto e falou assim pro Thales: já que ela gosta de calor, vou fazer o circo pegar fogo. E simplesmente tirou a blusa do uniforme que ela tava. Por baixo ela tava com um top, tipo aquele de academia, sabe? Aí todo mundo começou a olhar e ficar tipo: E a Maria que assim, ó, na cadeira, largadona. Não deu 5 segundos, a professora olhou pra ela e falou assim: Maria, põe a blusa do uniforme agora. Aí a Maria falou: não, eu não vou colocar. Ou você liga o ventilador, ou eu fico sem blusa. Aí ela levantou da cadeira e continuou falando. Aqui dentro deve estar um calor de 30 graus. E aquele ventilador ali é um direito nosso. Mas se ele tiver que ficar desligado, pelo menos a janela ou a porta tem que estar aberta. Aí a professora olhou na cara dela, no fundo da alma mesmo, e falou assim: este ambiente é onde eu sou a autoridade e as coisas vão permanecer do meu jeito. Você não quer colocar blusa? Ok, fora da minha sala, direto pra coordenação. E me aguarda, porque daqui a pouco eu tô lá. E a mocinha não vai voltar de carro comigo hoje. Vai pegar um ônibus e vai direto pra casa do seu pai. Que à noite eu vou dar uma passada lá, pra nós 3 termos uma conversa. Aí a Maria, que já tava em pé, ainda de top, ela foi caminhando até a porta da sala. Antes de sair, ela virou pra professora, desfez o coque dela. E o palito que ela tava usando pra prender o cabelo era tipo uma agulha de metal, alguma coisa assim, não deu pra ver direito. Aí a Maria falou: eu só espero que na sala da coordenação tenha, no mínimo, um ventilador. Porque senão eu quero ver quem é que vai me obrigar a botar uma blusa. Ela pegou aquela agulha, aquele metal que ela tinha, e falou assim: depois a senhora me conta se valeu a pena indicar. Antes que a professora desse um berro, gritasse ou fizesse qualquer coisa, o irmão da Maria levantou, olhou pra ela e falou: Maria, por gentileza, sai da sala, agora. A Maria olhou pra ele e falou: como quiser. Pum! E bateu a porta. Aí todo mundo começou a fofocar, falar alto, querendo saber o que tinha acabado de acontecer. Ninguém tava entendendo nada. Eu tava super animado, porque aquilo foi muito bom. A professora mandou todo mundo ficar quieto e explicou que a Maria tinha sérios problemas de comportamento, que era muito difícil lidar com ela porque ela era rebelde, mas que aquilo não ia se repetir porque ela já estava tomando remédio. Aí a professora foi e pediu desculpa pra todo mundo. Na hora, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da escola, falou assim: aí, que desculpa o quê? Ela é maravilhosa. Eu quero o Instagram dessa garota na minha mão pra ontem. Aí a professora deu uma risadinha e continuou passando a matéria dela. O dia foi seguindo normalmente, até que o sinal toca, era hora da gente ir embora. No que eu e meu grupo de amigos estávamos saindo da escola, a gente passava pelo estacionamento, né? A gente olhou pro lado, só deu pra ver o filho da professora tirando o pneu reserva do porta-malas, a professora ligando pra alguém muito nervosa e 2 pneus do carro dela furados. Aí o Thales virou pra mim e falou assim: a gente já viu de tudo, né? Mas que tem alguma coisa estranha nessa família até. Aí eu olhei pra ele e falei: sim, cara, eles devem ter umas fofocas das boas. E eu faço questão de descobrir cada uma delas. Oi, fofoquinha da aluna nova que no seu segundo dia de aula arrumou uma confusão das grandes. A Maria, aluna nova, uma menina completamente apocalíptica, juntamente com seu irmão eram os novatos da nossa turma. E os 2 eram filhos de uma das nossas professoras. E essa família tinha alguma coisa muito estranha, mas a gente ainda tava tentando descobrir o que era. Era uma terça-feira, segundo dia de aula dos novatos, e na hora do intervalo sempre tinha uma galera que ia pra sala dos outros. E nesse dia, o sinal do intervalo já tinha tocado pra ele acabar. E a Maria entrou pra dentro da sala
e foi seguindo em direção à mesa dela. O problema é que tinha umas meninas do outro nono ano conversando com as patricinhas da nossa sala na nossa sala. E uma dessas meninas do outro nono ano estava sentada em cima da mesa da Maria. E elas estavam lá, dando gargalhada, rindo horrores. A Maria passou por todas elas e quando ela chegou de frente para a mesa dela, ela olhou para a menina que estava sentada ali e falou assim: "Ô colega, dá licença da minha mesa aí." Aí a menina que estava sentada ali, olhou na cara da Maria e falou que não tinha nome nenhum escrito ali. Que não era pra Maria chamar ela de colega porque nem intimidade elas tinham. Pra quê? A Maria só olhou assim pra ela, deu um passinho pra trás e com a perna dela ela deu uma arrastada rápida na mesa. Aí a menina que tava em cima já se desequilibrou, quase caiu, deu um gritinho, levantou e já virou assim, ó, e ficou de frente pra Maria. Aí ela falou assim: "Você é maluca? Chegou agora e tá achando que manda em alguma coisa?" Aí a Maria pegou, olhou pra menina com a cara mais debochada do mundo, pegou a mesa dela, que tava meio longe agora, levou a mesa até o lugar que ela deveria estar e fez assim, ó. Bluf! Olhou na cara da menina e falou assim: "Eu não mandei nada não, cara. Tu que é sem noção, sentando esse rabo sujo na minha mesa. Eu posso não ter moral nenhuma nessa escola ainda, mas eu quero ver você sentar aqui de novo." Ajeitou a cadeira, sentou no lugar dela, cruzou os braços e ficou encarando a menina. Só que essa garota do outro nono ano travou. Eu acho que ela não esperava que a Maria fosse ter essa atitude. Na real, ninguém esperava. Aí meio que ela ficou sem saber o que fazer. Ela não conseguia falar, mas também não ia sentar na mesa. Ela literalmente ficou olhando com uma cara meio de assustada, de boba pra Maria. Só que aí a amiga dessa garota, que era uma meio fortinha, andava até meio assim, ó. Essa menina era brigona. O braço dela dava uma coxa minha. E eu só não vou falar o nome dessa menina, porque esses dias a gente se viu na rua. E se ela ver esse vídeo, ela vai me fazer de tapete. Gente, o nome dela é Bianca. E eu falo mesmo. Aí a Bianca já levantou boladona, ficou do lado da amiga dela e de frente pra Maria. E falou assim: "Aí, abusadora tu, né, novata? Tu sabe por acaso com quem que tu tá mexendo?" Nem deu tempo dela completar a frase. Um pouco ali do lado, só deu pra ouvir assim: "Ô, ô, 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 como é que é aí, bicha?" Era o Thales, um dos meninos mais escandalosos da escola. E ele continuou falando: "A tua amiga aí, babadeira songamonga, não sabe se defender sozinha, não?" Aí a Bianca falou assim: "Tem essa não, ô colorido? Mexeu com a amiga minha, mexeu comigo, pô." Aí o Thales respondeu: "Ah é? Já que é assim, experimenta fazer alguma coisa com ela." Aí a Bianca olhou pra ele e falou assim: "Ué, por quê? Tu vai fazer o quê? Tu vai me encostar?" Aí ele falou: "E quem é que falou que eu ia fazer alguma coisa?" E ele olhou pro lado, onde estava sentada a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da escola. Aí ela levantou, prendeu o coque dela, botou a mão na cintura e ficou encarando a Bianca e a amiga dela. Ela não falou nada. E nem precisou. A amiga da Bianca, que estava sentada na mesa, falou no ouvido dela pra elas irem embora e elas foram saindo em direção à porta da sala. E eu assim assistindo tudo. E antes de sair pela porta, a Bianca, a forte, olhou na direção da Maria e fez assim, ó: "Depois a gente resolve." Aí a Maria só olhou pra ela e fez assim. Só que depois disso não deu nem tempo da gente se apresentar e realmente conhecer a Maria. Porque o professor chegou, a aula começou de novo, e na hora da saída, que esse é o momento que a gente ia conseguir falar com ela direito, tinham 10 alunos do outro nono ano, incluindo a Bianca e a amiga abusada dela, só esperando a Maria sair da sala. Oi, fofoca do dia em que ficaram 10 pessoas contra a menina nova da minha sala. Tinha acabado de rolar uma discussão quente entre a Maria, que era a novata, e a brigona, barraqueira da outra turma. Eu não vou falar o nome dela aqui de novo, né, porque já deu problema pra mim. Se chamava Bianca, gente, que é um peito pra quem já tá cagado. E depois que tinha rolado essa treta toda, a Bianca, musculosa, deixou bem claro que ela ainda tinha que resolver alguma coisa com a Maria. Aí o sinal da hora de ir embora tinha acabado de tocar. No que a galera da minha turma terminou de juntar o material pra ir embora, quando a gente foi passar no corredor, que era em frente à minha sala, já tava lá a Bianca, com a amiga dela abusada que tinha sentado na mesa da Maria, e mais umas 8 pessoas do outro nono ano. E tava esse bonde todo só esperando a Maria sair sozinha pra colocar ela no lugar dela. Quando eu e meu grupinho de amigos vimos aquela galera toda, nós nos reunimos em frente à nossa sala pra esperar pra ver o que eles iam fazer. Até que a Maria sai de dentro da nossa sala com a mochila dela seguindo em direção reta. Ela não tava nem aí, ela nem olhou pra cara daquele povo. Só que a Bianca, briguenta, não ia deixar aquilo à toa, né? Ela parou na frente da Maria, impedindo ela de continuar andando. E começou a falar, discutindo assim, falando alto com a Maria. E o pessoal da sala dela, que era do outro nono ano, uns ficaram batendo palma, outros ficaram falando: "É isso aí mesmo, isso aí." Outros estavam ajudando, ficando em volta da Maria também. Ah, pra quê? Eu virei pro meu grupinho de amigos e falei assim: "Gente, eu não sou de briga, mas vocês são. Isso aí não vai ficar desse jeito, não." Aí a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira daquela escola, olhou pra mim e falou assim: "Já que você tá dizendo, não vai ficar assim mesmo." Tirou a mochila das costas, meio que jogou em cima da Lívia pra ela segurar, né, aquela menina lerdinha do grupo. E enquanto ela tava indo na direção do pessoal que tava falando com a Maria, ela já foi falando assim: "Ué! Tá tendo festa e ninguém me convidou?" Aí o Thales, o escandaloso com aquelas unhas gigantes dele, também tirou a mochila, jogou em cima da Lívia lerdinha e foi acompanhando a Giovana falando assim: "O circo vai pegar fogo e a palhaça maior chegou." Aí a Raíssa Pimentel, que também era nossa amiga, tirou a mochila com a maior calma do mundo, entregou pra Lívia segurar também e foi em direção à treta falando assim: "Tá na hora de relembrar os velhos tempos." Aí a Lívia, com seu 1% de inteligência, carregando um total de 4 mochilas, já tava aqui, ó, indo em direção à briga também, falando que ia ajudar. Aí eu segurei a querida pelo ombro, né?
e falei que era pra ela sossegar o facho ali. Porque a gente nem brigar sabia e era isso aqui pra eles amassarem a gente igual a moeba. Aí a Lívia já deu 2 passos pra trás e ficou ali comigo assistindo. Aí os meus amigos botaram ordem. Giovanna Furacão já tinha deixado claro que se alguém tivesse que resolver alguma coisa era a Bianca com a Maria. E que o resto era com eles. Aí de um lado tinha a Bianca falando muito, gritando assim na cara da Maria. E a Maria olhando assim pra ela. E do outro lado, o Thales peitando 2 pessoas, só dava pra ver ele assim, ó. A Giovanna do lado, enfrentando 2 meninos, ajeitando as mangas, prendendo o coque. E do lado, a Raíssa conversando com a menina abusada que tinha sentado na mesa da Maria. Enquanto a Raíssa falava, a menina ficava assim, ó. Desculpa, eu não sabia. Só que aí, enquanto a Bianca tava lá gritando com a Maria simplesmente põe o cabelo dela assim pra trás e retira os 2 fones que ela estava usando no volume máximo. E falou assim pra Bianca. A música tava muito boa e eu não ia parar pra prestar atenção em você. E eu não ouvi nada do que você falou. Aí a Bianca, com toda a raiva do mundo, deu um tapão no armário que tinha do lado da Maria. Aqueles armários de ferro fez mó barulhão. E todo mundo que tava em volta parou pra prestar atenção ali. Aí a Bianca começou a falar que a Maria era muito abusada e perguntou se ela tava com deboche pra cara dela. A Maria, com toda a plenitude do mundo, pegou os 2 fones, botou dentro do bolso e falou assim. Sim, eu tô de deboche com a tua cara. E sabe o que você vai fazer? Nada. Porque se você tivesse que fazer alguma coisa, você tinha feito na nossa primeira discussão. E essa é a grande diferença entre eu e você. Enquanto você tem fama e faz escândalo pra todo mundo ficar com medo de você, eu, por outro lado, fico na minha. Só esperando a pessoa entrar na minha lista negra. Porque a partir do momento em que isso acontece, a pessoa nem sabe o que foi que atingiu ela. E eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui. Porque pra mim, você é insignificante. Eu tenho spray de pimenta aqui na minha mochila. Podia ter o dobro de pessoas que você trouxe pra te ajudar nessa. Eu poderia ter gastado, mas preferi deixar na mochila. Porque pra mim, vocês não valem a pena. Passar bem. Olhou pro nosso grupinho, pediu obrigado, chamou a gente de grupinho do caos e foi embora! E a Bianca ficou lá com uma cara de peixe morto, sem saber o que fazer. Aí a Giovanna Furacão e o Thales mandaram todo mundo circular, sair do corredor. Só que o irmão mais velho da Maria tava assistindo ali do nosso lado desde o início. E ele não fez nada. Até que ele parou do meu lado da Lívia e falou assim. Minha irmã ama fazer uma cena. Vou lá ver se tá tudo bem. Boa tarde, gente. E foi atrás da Maria. Aí eu falei assim com a Lívia. Amiga, esse menino é muito estranho. Aí a louca, em vez de colocar as mochilas dos outros no chão, tava assim, ó. Oi, dia em que a aluna nova, sozinha, salvou eu e todos os meus amigos da recuperação. Em um dia comum da semana, estava faltando apenas 2 aulas, que eram com o mesmo professor e a matéria era matemática. Aí deu a hora desse professor entrar na sala, esse professor que todo mundo gostava, todo mundo amava ele. Mentira, gente, ninguém gostava dele. E ele odiava todo mundo também. E eu não irei citar o nome dele porque eu tenho senso agora, e eu parei com isso. O nome dele é Walter. Aí esse professor de matemática chegou na sala, ele tava com pressa, mandou todo mundo ficar quieto e ir pros seus lugares. Depois de ter humilhado a turma inteira e mandado todo mundo ficar quieto, o professor Walter simplesmente vai até a mesa dele, pega um bolão de folha, volta e fica de frente pra turma e fala assim: hoje é dia de teste surpresa. Vocês terão 2 aulas pra fazer isso aqui. Ou pra tentar, né? E pra vocês aí que tem uma dificuldade com contas básicas, eu sinto muito. Mas nem tanto. Aí ele começou a entregar os testes. E sempre que passava por uma pessoa que tinha um pouco de dificuldade, ou que era só bagunceira, uma pessoa mais agitada, ele entregava, falava boa sorte, dizia que a pessoa ia precisar da boa sorte, ria da cara do aluno e ia entregar pro próximo. Particularmente, eu gostava muito de estudar. Então eu não tinha muita dificuldade. Mas vendo o teste inteiro, realmente estava muito difícil. Depois de entregar o teste pra todo mundo, ele foi lá pro quadro, ficou de frente pra turma, botou o óculos escuro pra ninguém ver, né, pra onde ele tá olhando, e autorizou o início do teste. Quando deu uns 15 minutos que a gente já tava fazendo, tinha gente chorando, tinha gente que já tinha desistido de fazer, mas até então vida que segue, né, já tava tudo péssimo. Quando deu uns 30 minutos que a gente já tava no sofrimento, o celular do professor despertou. Aí ele falou pra gente que aquele despertador significava que já tinha 30 minutos que o teste tinha começado. E que era tempo suficiente da maioria, pelo menos, desistir. E que quem quisesse eu tivesse terminado, podia sair. Uns 6, 7 alunos desistiram e foram embora, até que de repente a Maria, a aluna nova, levantou a mão. O professor perguntou o que foi, ela simplesmente pegou a folha, balançou e falou que tinha acabado. Ele pegou a folha dela, foi pra mesa dele e pediu ela pra esperar um pouquinho. E ele viu que a Maria tinha feito tudo! E eu já expliquei aqui pra vocês que na fofoca em que ela chegou na escola, a mãe dela disse que ela era uma espécie de mini gênio, que foi adiantada na escola, que ela era muito inteligente, blá blá blá. Tanto é que ela tinha acabado de fazer 13 anos e já estava no 9º ano. E o professor, corrigindo a prova dela, tava indignado, coçava a cabeça. Ele ficava falando baixinho, não é possível, não é possível. Na hora que ele dava um certo na questão, ele fazia com raiva. Quando ele terminou de corrigir, ele levantou com a prova dela na mão e falou assim: bom, Maria, né? Parabéns, você acertou tudo. Você deve ter vindo de uma escola muito boa. Ou você colou. Mas, como eu não vi nada, não tem como te acusar. Você tá liberada, se quiser ir embora, pode ir. Aí a Maria levantou e enquanto ela juntava o material dela, ela olhou pro professor e começou a falar. E na verdade eu terminei o teste tem uns 15 minutos. Isso eu não entreguei antes porque eu tava tentando entender o porquê que numa prova de 9º ano tem questões de vestibular e conteúdo do ensino médio. E provavelmente você fez isso de propósito, pra dar uma elevada no seu ego e você se sentir melhor humilhando a gente, né? Pois é, comigo não deu muito certo. Quem sabe na próxima.
A turma toda ficou em choque com a Maria. Olha, deu vontade de aplaudir. Mas a única pessoa que bateu palma foi a Lívia sozinha. Ficou uns 2 minutos batendo palma, ninguém acompanhou ela. Ela baixou a cabeça e fingiu que nada estava acontecendo. A Lívia era meio lerdinha mesmo. Quando a Maria tava quase saindo pela porta, o professor falou que não gostou do tom que ela falou com ele e que ia ter que conversar com a mãe dela, que era uma das nossas professoras também. Ela nem ligou e foi embora do mesmo jeito. Mas antes, sem que quase ninguém percebesse, enquanto ela botava uma das nossas na mochila, ela pegou um papelzinho, que era um papel da folha de rascunho que a gente utilizava pra fazer conta pra não ficar manchando a prova. Só que ao invés de fazer conta nesse papel, ela escreveu todas as respostas do teste inteiro. E esse papel bem dobradinho que tava com ela jogou na mesa da Giovana. E lá embaixo no papel tava escrito que depois que terminasse de usar aquele papel era pra passar pro próximo do grupinho. E que aquilo ali era uma forma de agradecimento pelas vezes em que eu e os meus amigos defendemos ela. E agora que a gente tinha todas as respostas, só precisava ter cuidado na hora de passar o papel e de colar, tava tudo ótimo! Até o irmão mais velho da Maria também ter terminado a prova, pedido pra falar pessoalmente do lado de fora da sala com o professor. E assim que o professor voltou pra dentro da sala, falou que sabia que tinha gente colando, mas não sabia quem era exatamente. Mas que ele, o professor Walter, sabia quem é que tinha começado a passar as respostas. E antes, esse tivesse sido o único problema. Mas o problemão real aconteceu na outra semana, quando a gente teve aula com esse professor de novo. Ele pegou a prova da Maria na frente de todo mundo, começou a rasgar ela, falando que ela estava de recuperação, pois o próprio irmão dela fofocou que ela tinha passado a resposta para um monte de alunos. E a Maria, vendo a prova dela toda rasgada, ouvindo a grosseria do professor e vendo quão traíra o irmão dela tinha sido, ela não ia deixar daquele jeito. Aí, meu filho, nesse momento, o barraco tava armado. Oi! Vou focar aqui pra vocês do dia em que a filha da professora falou todas as verdades sombrias sobre a família dela. A aula de matemática estava prestes a começar. E tava todo mundo muito ansioso. Porque na semana anterior tinha rolado um teste surpresa. E esse teste tava, absurdo de difícil. Porém, a aluna nova chamada Maria, filha de uma das nossas professoras, surpreendeu todo mundo acabando o teste em 15 minutos. E acertando tudo! Nós sabíamos disso porque assim que ela terminou, o professor ficou assustado, pegou o teste, corrigiu e falou pra turma inteira que ela tinha acertado e liberou ela pra ir embora. A grande maioria do resto da turma teria tirado péssimas notas. Porém, a Maria usou uma tática infalível pra passar cola pra mim e pros meus amigos. Deu super certo e a gente só queria ver a nossa nota logo. Aí chegou o professor de matemática, como ele era um pouquinho difícil de lidar e todo mundo gostava dele, todos nós sentamos e ficamos quietos. Até que ele vai na mesa dele, separa uma folha e avisa pra sala inteira que aquilo lá era o teste da Maria. E aí ele começou a falar que não sabia como ela tinha tirado aquela nota, mas que ele tinha certeza que alguns alunos da sala só tinham tirado uma nota boa porque ela passou cola. Ou seja, ele estava acusando ela de ter passado as respostas pra um monte de gente. E aí o professor, com o teste dela, foi caminhando em direção à cadeira onde ela estava sentada. Quando ele chegou numa distância razoável, ele começou a rasgar o teste na frente dela. Começou a picotar a folha e jogar no chão. Falou que ela zerou o teste, que ela ia ter que fazer uma recuperação única, que ele ia fazer uma prova só pra ela. E durante essa situação toda, ele deixou escapar que ele mesmo só ficou sabendo que a Maria tinha passado cola pro pessoal porque o irmão mais velho dela, que era da nossa turma, tinha fofocado pra ele. Na mesma hora que a Maria entendeu, ela deu um tapão na mesa. Até o professor tomou um sustinho, que eu vi. Aí a Maria levantou da cadeira dela, olhou na cara do professor e falou pra ele que ela queria ver quem é que ia obrigar ela a fazer outro teste. Porque até então tava empatado, era a palavra dela contra a do irmão. E aí ela começou a andar na direção da mesa do irmão dela. E o professor gritando, mandando ela sentar, falando que era pra ela baixar o tom de voz. Falou que se ela não sentasse na hora que ele tava mandando, ele ia lá chamar a mãe dela e a diretora, a dona Márcia. E a Maria, nem aí, só tava seguindo em direção à mesa do irmão dela. O professor boladão foi direto pra sala da diretora chamar ela. A Maria chegou de frente pro irmão dela, apontou o dedo e falou assim: eu já falei pra você não se intrometer mais na minha vida. E como aparentemente você não ouviu, agora quem vai fazer fofoca sou eu. E o irmão dela, que parecia o filho perfeito, o irmão perfeito, o aluno perfeito, o menino perfeito. Era comportado, falava com classe, muito bem educado. Pela primeira vez, ele elevou o tom de voz e falou bem alto: Maria, fica quieta e vai pro teu lugar. E ela foi se afastando lentamente da cadeira dele, com um sorrisinho no rosto, e começou a contar toda a verdade. Basicamente, ela falou pra turma inteira que a verdade sobre ela e o irmão dela terem que se mudar de escola, sair da particular e ir pra pública, que era nossa, foi porque o histórico escolar deles tinha sido manchado. E eles dois haviam sido expulsos da última escola. E aí ela disse pra gente que o pai dela e o irmão dela são homens muito agressivos. E que geralmente quem sofria com isso era ela e a mãe dela. Vocês já estão entendendo o que eles faziam com elas, né? A Maria não entrou muito em detalhes, mas ela explicou que um dia, na antiga escola dela, o irmão dela tava brigando com ela por algum motivo, e ela falou pra ele não encostar a mão nela. E ele encostou. Só que ela disse pra gente que ela já tava cansada dessa situação. E que naquele dia ela tinha perdido o medo. E no momento em que o irmão dela encostou nela, ela não pensou duas vezes e voou em cima dele. No meio do pátio da escola. Todo mundo vendo. Aí ela juntou a raiva e a mágoa acumulada e ó... contou pra gente que a briga foi muito feia. E que depois disso rolou a expulsão. E que no final da história, todo mundo ficou contra a Maria. E o irmão tinha saído como vítima. Porque a própria mãe, que sabia da situação o tempo todo,
preferiu ficar do lado dele. É, gente, negócio de louco! E aí, gente, nesse momento, as máscaras caíram. Muita coisa começou a fazer sentido. E enquanto ela tava contando essa história toda pra gente, o irmão dela já tinha levantado e tava andando de um lado pro outro, coçando a cabeça muito nervoso. E ele tinha mandado ela calar a boca várias vezes e ela continuava falando. Até que teve uma hora que ele foi na direção dela, com uma cara maligna que eu não gosto nem de lembrar. Quando ele tava mais ou menos a 3 passos de encostar nela, a Giovanna Furacão, a menina mais barraqueira da escola, entrou na frente dele e falou assim: "Você tá querendo alguma coisa?" Aí ele parou cara a cara com ela, mandou ela sair e falou que ele só queria falar com a irmã dele. Aí a Giovanna falou assim: "Querido, tá pra nascer um homem que vai fazer uma maldade com uma mulher na minha frente e eu não vou fazer nada. E se você não gostou, passa por cima." A sala inteira assim, ó. Até que do nada, a Lívia, a lerdinha, levantou da cadeira dela e falou assim: "É isso aí mesmo, amiga. A Maria não tá sozinha, não." Aí todo mundo foi e olhou pra cara da Lívia. Aí ela falou assim: "Falei besteira de novo, né, gente? Desculpa." No que ela ia sentar, eu levantei da minha cadeira e falei assim: "O que a Lívia falou é verdade. Se você encostar em alguém aqui dentro, vai ser todos contra um." E aí as meninas e os moleques começaram a se manifestar. Aí todo mundo começou a falar: "É isso aí mesmo, é isso aí." A Lívia, gente, ficou toda boba. Ficou feliz a semana toda só por causa disso. Aí o irmão da Maria pegou uma cadeira e falou que queria ver quem é que ia aguentar com a cadeira. Cheio de raiva com a cadeira na mão, falou que podia vir quem quisesse, que ele não tinha nada a perder. E nesse momento, a gente só escuta assim, ó: "Como é que é?" Era a diretora, Dona Márcia, ainda deu 2 pancadão na porta. Junto com ela chegou o professor que tinha rasgado o teste e a nossa professora, mãe da Maria. E daí pra frente, foi só pra trás. Foi parte 2 na confusão que aconteceu lá na escola depois que a aluna nova desmascarou a mãe dela, que era a professora, e toda a família, na frente da sala inteira. Relembrando rapidinho o que estava acontecendo. A novata da nossa turma, chamada Maria, ficou revoltada porque deu problema no teste dela, porque o irmão dela fez uma fofoca sobre ela ter passado cola pra alguns alunos. Aí, a partir daí, o professor rasgou o teste na frente da turma inteira, falou que ela ia ter que refazer outro, só que a Maria não deixou barato. Ela enfrentou o professor e fez com que ele fosse lá na direção chamar a diretora, e depois foi enfrentar o irmão dela porque ele tinha fofocado sobre ela. E nesse confronto de irmãos, ela falou abertamente pra todo mundo ouvir umas verdades bem pesadas sobre a família deles. Durante esse processo, o irmão dela surtou, pegou cadeira, tava muito estressado e chegou realmente num nível preocupante. Porém, antes dele conseguir fazer alguma coisa ruim com alguém lá da sala, a diretora apareceu, junto com a mãe dele, que era a mãe da Maria também, e o professor que tinha rasgado o teste na cara da Maria. Ou seja, o cenário tinha tudo pra dar merda. E deu, gente. Começando pela diretora, que viu aquela situação do menino com cadeira na mão, ameaçando os coleguinhas e tal, e começou a gritar com ele pra ele soltar. E ele soltou a cadeira, gente. Mas ele soltou na parede. Ele tava com a cadeira na mão, na hora que ele ouviu a diretora gritando com ele, ele só fez assim, puf! A cadeira bateu na parede, bateu na outra quina da parede, caiu no chão. Aí a dona Márcia, diretora, viu que ele não tava bem. E ela começou a mandar os alunos se afastarem dele. E pediu pra representante ir lá e chamar os inspetores. Enquanto isso, o irmão da Maria tava assim, ó. Todo mundo ficou com medo, né? E a gente tava indo pra trás, saindo de perto dele. Daqui a pouco a nossa professora, a mãe dele, vai na direção dele pra abraçar ele e tentar acalmar. Quando ela fez assim perto dele, ele fez isso aqui, ó. "Me tira a mão!" E a nossa professora, a mãe dele, caiu no chão. Todo mundo ao mesmo tempo fez assim, ó. Só que a Maria ficou revoltada porque a mãe dela caiu. Aí ela ficou gritando: "Não encosta na minha mãe!" Na hora que ela ia começar a correr pra voar em cima do irmão dela de novo, o professor que rasgou o teste dela entrou na frente e tava impedindo ela de passar. Só que nisso, o Thales, o escandaloso, foi ajudar a professora que tava no chão. Enquanto o irmão da Maria tava lá, boladão, socando parede. Quando o Thales deu a mão pra professora pra ela levantar, o filho da professora que tava lá surtando puxou a camisa do Thales. Quando o Thales sentiu a mão dele, o Thales virou, olhou pra cara dele e falou assim: "Não encosta em mim! Você tá pensando que você é o único maluco que tem aqui dentro? Tu já fez tua palhaçada já? Hein? Eu vou te dar um calmante que tu nunca mais vai esquecer, garoto." E enquanto isso, a Maria começou a falar com o professor, perguntando quem era ele pra parar ali na frente dela pra segurar uma confusão que ele ajudou a causar, falando que quem devia estar lá no chão era ele e não a mãe dela, porque se ele fosse um pouquinho menos arrogante, as coisas teriam acontecido normalmente e não teria briga nenhuma. No que o professor de matemática tentou rebater ela, eu já estava fofocando pra diretora tudo o que estava acontecendo, porque ela sabia que eu era bem informada, então ela me perguntou. Aí ela se intrometeu na conversa entre o professor e a Maria, falou que a Maria estava certa e que queria conversar com o professor a sós na sala dela mais tarde. E aí, o irmão da Maria e o Thales estavam discutindo assim, ó, cara a cara. Era isso aqui pra um voar no outro. Até que, de repente, de um lado do Thales chega a Giovanna Furacão, do outro chega a Raíssa Pimentel. E eles foram mandando o irmão dela baixar a bolinha, porque aquele ali era território delas. Aí, gente, por incrível que pareça, o menino se acalmou. E os inspetores lerdos chegaram quando a confusão já tinha acabado, praticamente. Depois dessa história toda, revelações e blá blá blá, a diretora decidiu mudar algumas coisas na nossa sala de aula. A primeira é que o professor de matemática foi substituído, porque tinham muitas reclamações e botaram outro professor no lugar dele. A professora de matemática, mãe da Maria, se autotransferiu de escola, também levando o filho dela junto. Mas a Maria continuou na nossa turma, tá, gente? E ela atualizou a gente sobre o estado do irmão dela, que foi diagnosticado
diagnosticado com alguma coisa no cérebro que fazia ele surtar e se transformar numa pessoa completamente fora de si e agressiva. Mas depois de um tempo que tudo estava voltando ao normal, eu e o meu grupo de amigos, e agora a Maria, éramos literalmente os veteranos e donos da escola. E tava tudo ótimo, até que rolou uma traição no nosso grupinho e os problemas e brigas voltaram tudo de novo.